Bom dia a todos vocês. Nossa primeira aula de história nessa última semana do mês de setembro. Sejam muito bem-vindos, Letícia, Isadora Jordana, Isadora Cioli, Joaquim, Ana Lu, Jennifer Melody, Giovana e Arthur Siqueira. Talvez mais alguém vai entrar. Mona Lisa às vezes entra, né? Às vezes tem mais pessoas que devem chegar. Então, iniciar fazendo a correção aí da página 38. Jordana vestiu a farda por cima da outra camisa. Vamos lá. Importância da África para o Brasil. Decorre de quê? Veja, gente. Ele quer saber aí a importância. Nós temos que entender o certo contexto dessa pergunta. Porque vocês vão ver que tem alternativa aí que tem algo a ver. No entanto, ele quer saber nesse contexto da formação, sobretudo demográfica, do povo brasileiro, né? Essa chamada miscigenação. Então, qual a importância da África para essa história do Brasil? As duas regiões apresentarem litorais voltados para o Oceano Atlântico, essa alternativa ela está correta ou incorreta? Saúde, Jordana. E Letícia, essa alternativa letra A, ela está correta ou incorreta? A Cioli, Joaquim está desligado o microfone. Ana Lu, cadê Ana Lu, gente? Por que está correta, Ana Lu? Porque é mesmo, banha o Oceano Atlântico, a África e o Brasil. Valeu, Jordana. Se você olhar no mapa, separando a América da África, está no meio ali o Oceano Atlântico. Então, da América, no caso do Brasil, América do Sul, é a parte leste que está voltada, né, para a sua direita, para o Oceano Atlântico. Se você vai à África, é a parte oeste que está voltada para o Oceano Atlântico. Então, se alguém marcou essa, não estaria de todo errado, né? Porque temos que entender o contexto da pergunta. Talvez a pergunta que não ficou tão bem elaborada. Tem uma linha e meia aí somente, né? Nesse contexto que nós estudamos a formação do Brasil, qual a importância da África? A letra B diz que toda essa porção ocidental da África e o Brasil terem sido colonizados pelos portugueses. O Brasil sabemos que sim, mas toda a porção ocidental da África, não. Apenas alguns territórios e não toda. O erro dessa letra B estaria aí. Então, vocês veem que a resposta seria a letra C. Confere aí, Letícia e os demais, a página 40 e 38, aliás, do livro de dados. Nossa população ser composta de descendentes de africanos que foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados. Repito, o contexto da pergunta é a formação do Brasil com a importância da África para essa formação. Então, seria a letra C nesse contexto. Embora a letra A também não esteja incorreta. Qual o erro da letra D? Receita e relações comerciais ocorreram entre o Brasil e países como Egito, Somália e Sudão. Não temos essa informação no livro, então não marcaríamos. Sobre a África, sobre a escravidão na África, quais eram as principais características da escravidão na África antes da chegada dos portugueses? Muito fácil, né, Letícia? Era que um povo derrotasse o outro, teria que virar escravo do povo vitorioso. Do povo vitorioso, como forma de punição. Valeu, Joaquim. Letra B. De que modo a chegada dos portugueses afetou mudou essa forma de escravidão, Joaquim e os demais? Se era como uma punição, como a chegada dos portugueses mudou essa característica? Virou um negócio para alguns africanos que começaram a vender. Boa, virou uma forma de negócio, mesmo sem ter perdido nada, não entendia. Terceira pergunta, a respeito da chegada dos escravizados africanos ao Brasil, assinale a alternativa correta. Os escravizados chegavam ao Porto de Salvador, o único ponto da costa brasileira que tinha autorização para o recebimento dos navios negreiros. Qual o erro dessa questão? E era o único ponto. E não era, não é isso? Uhum. Aí diz que só tinha lá, era o único porto, era o de Salvador, mas não era, né? Por exemplo, na página 36 nós temos
nós temos um porto, um mercado no Rio de Janeiro. O mercado, cadê o nome? Da Rua do Valongo, na página 36. Então havia também outros portos, onde esses escravizados desembarcavam, e não unicamente em Salvador. Letra B. Imediatamente após a chegada, todos os escravizados eram vendidos aos senhores de terras. A ótima condição de saúde dos cativos possibilitava a venda imediata. O erro está que eles não chegavam nessa boa condição, saudável, né? Alguns chegavam assim com corona, feito Jordana, feito Joaquim espirrando, e tinham ficado em quarentena, né? Outros indispostos, assim, que essa cara de Letícia, estou sem vontade de trabalhar, de estudar. Mas não, deixa esse escravo ali um pouquinho, enquanto ele dá um biotontor aí, uma vitamina, um caldo de mocotó, uma vitamina de banana, para ver se ele se anima mais na vida. Letra C. A comercialização dos escravizados era realizada em grupos de cativos. Familiares não podiam ser separados por ordem do rei de Portugal. Tá certo ou tá errado? Errado. Por que está errado? Muitas Porque famílias tá se separaram. Certo. Quem mais ia falar? Foi Letícia? Não. Alguém falando aí? Foi a senhora? Quem foi? Eles eram separados, desistiram, né? Eles eram separados, né, gente? Não eram vendidos em grupos. Famílias que eram desfeitas, o pai vendido a um comprador, a mãe com o bebê a outro comprador. Às vezes, o que acontecia muito frequentemente, nunca mais se encontrariam. Uma outra dura tristeza, além dos maus tratos, além de ser reduzida a um produto, essa separação é uma das outras muitas tristezas que a escravidão nos legou, deixou em nossa memória. Letra D. Por causa das condições da viagem, muitos escravizados eram colocados em barracões para que recuperassem as forças e atingissem valores mais altos na comercialização. Contrariando a alternativa B, a D está correta. Quarta questão. Sobre o comércio atlântico de escravizados, então, a correta da pergunta 3 é a letra D. Confere aí na página 38 do seu livro didático. Quarta pergunta, sobre o comércio atlântico de escravizados, assinale verdadeiro ou falso. Letra A do quarto diz que os escravizados africanos eram capturados pelos traficantes portugueses na região central do continente africano. Que nós temos dois erros, né? Eles não eram capturados pelos portugueses. Quando os portugueses chegavam na África, esses escravizados já estavam lá amarrados, prontos para serem vendidos. Então eles eram, como Joaquim disse, capturados pelos próprios africanos, de maior força, de maior poder de guerra bélico, maior influência política. E não era na região central, era no interior. Do interior eles eram trazidos para os portos no litoral da África. Letra B. A viagem até as colônias americanas ocorria em grandes navios adaptados ao transporte de escravizados. Essas embarcações ficaram conhecidas como navio negreiros ou navio tumbeiros, em referência à tumba, cova, sepultura, pelo fato de que grande maioria morria na viagem. Então a letra B é verdadeira. Letra C. Os escravizados chegavam às colônias americanas muito fracos e abatidos pela longa viagem e pelas condições insalubres, falta de saúde e falta de higiene dos navios. Também é verdadeiro, como a gente respondeu no terceiro. Letra D. Na América, os escravizados eram distribuídos gratuitamente entre os grandes senhores de terra por ordem do rei de Portugal. Não era gratuitamente, eram revendidos. Então é falso. De modo que a sequência do quarto deveria ficar falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Confiram aí na página 38 do livro didático. Todos vocês acertaram. Certeza disso, porque essa turma é show. Nem que seja show de galinha. E aí agora vamos iniciar um novo assunto, né? Brasil colonial, a sociedade açucareira. Deixa eu ampliar essa imagem para... É claro que vocês estão aí com o livro didático, eu também estou aqui com o livro físico. Mas a gente amplia para facilitar a gravação para aqueles que vão assistir depois. Primeira pergunta. Qual atividade produtiva está sendo praticada? Criação de gado, é? Não. O quê? É o negócio de açúcar, não sei o nome. Cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar, né? Muito bem. Segunda pergunta. Quem foram os trabalhadores em sua maioria? Olha, Escravo.
Os escravizados. Só tem escravizados, Joaquim? Não, tinha algum. A gente vai ver que Tinha tem algum. homens brancos, alguns indígenas, o outro, mas em grande maioria os escravizados. Muito bem. Terceira pergunta. Qual a importância dessa atividade na colonização do Brasil pelos portugueses? Parece uma pergunta fácil, mas não é tão fácil assim. Foi a principal fonte de renda, porque o solo brasileiro era perfeito para a plantação de cana-de-açúcar. Olha, parece aí que o nosso colega Joaquim já fez aquela leitura antecipada do assunto. Valeu, Joaquim. Como o próprio nome diz, o título do capítulo, essa produção açucareira que vai transformar o Brasil de fato em colônia, ou seja, território ocupado, né? Já que eles passaram aí 30 anos só vindo por aqui, abastecendo de madeira, continuando as viagens ao Oriente. Passando aí a página 40. Então, como o Joaquim já disse, essa produção de cana-de-açúcar foi que deu a base, o apoio aí que eles precisavam para colonizar. Isso é muito interessante, Letícia e os demais, a gente entender que quando a gente fala de colonização, a gente está falando de ocupação de fato. Para não pensar que naquele 22 de abril do ano de 1500, data do chamado descobrimento do Brasil, a galera de Portugal já chegou aqui de mala e cuia, como diz a canção. Não, demoraram aí 30 anos, as razões nós já vimos e vamos retomar aqui nessas perguntinhas. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar a chamada, diz aí a quarta linha, sociedade açucareira, ou seja, nesse período, todo mundo que estava no Brasil estava, de alguma maneira, ou direta ou indiretamente ligada a essa produção de cana-de-açúcar. Por isso que a gente fala de sociedade açucareira, porque todo mundo que formava essa sociedade colonial que estava ocupando o Brasil nessa época estava, de alguma maneira, ou mais ou menos, ligado diretamente ao açúcar. Tinha ali o seu meio de sobrevivência. E também essas relações sociais da época, né? Muita coisa interessante nós vamos ter aqui, porque nós estamos falando da colonização de fato, a partir dos anos 1530. Mas aí, como dissemos, já adiantamos, vamos retomar algumas ideias dessa ocupação. Primeira pergunta, nos primeiros 30 anos após a chegada, em 1500, a ação portuguesa se limitou à extração de alguns produtos como o pau-brasil. Essa informação para vocês não é novidade. Agora a pergunta é para relembrar, por quais razões a ação e a presença dos portugueses aqui na colônia foi limitada nesses 30 primeiros anos? Por que só faziam retirar pau-brasil e não vieram ocupar? Porque eles ainda estavam fazendo comércio na África. Acho que era Arthur que também ia falar. Siqueira? Hoje está priorizando o comércio na Índia. Boa, né? Então aí o nosso colega Joaquim Siqueira nos deu a resposta desses dois locais que os portugueses já tinham comércio estabelecido. É o que a gente vai colocar na primeira pergunta, né? Ou na primeira resposta, melhor dizendo. Já tinham comércio estabelecido na África e na Índia. Já tinham comércio estabelecido na África e na Índia. Segunda pergunta, bem lentamente, para dar tempo de vocês responderem, mas qualquer coisa vai ficar gravado, né? Quais foram as razões que motivaram Portugal a dar início à colonização efetiva do Brasil? Essa é um pouquinho mais difícil do que a primeira pergunta. Então, se ele já tinha um comércio estabelecido com o Oriente, que atrasou a colonização, a ocupação aqui da América, o que levou os portugueses a mudar de ideia e iniciar a ocupação? Eles estavam querendo fazer mais negócio e então viram que o Brasil era um lugar perfeito para fazer um comércio, então começaram a fazer a plantação de cana-de-açúcar para do solo. Nova atividade comercial, mas a gente pode mencionar um outro fator que está aparecendo aí também na tela. Expansão do comércio. Certo? Você acabou de dizer, eles queriam aumentar o comércio. Ajuda aí, se querem os demais. Mas podemos citar mais. Tava tendo um. Tava caindo. Não tava Tava dando o mais quê? tanto dinheiro. Sim, Não tava é dando isso. Queria aumentar o comércio. O comércio do Oriente já estava em queda.
Podemos citar um outro fator interessante que a gente não pode esquecer, gente. França, o que é que lembra? Barcos da França, litoral brasileiro, lembra alguma coisa? Os franceses estavam querendo ocupar o Brasil um pouco. Isso, a visita à presença de reinos inimigos, como a França no litoral, aqui passeando, paquerando o Brasil, né? E ele cita também outro motivo que a gente já viu no capítulo passado, que foi a descoberta de ouro e prata pelos espanhóis na América. Então, relembramos aí 4 motivos. A gente pode citar alguns deles e colocar etc, né? Aumentar o comércio, queda do comércio com o Oriente, concorrência de outros reinos, ameaça de invasão, descoberta de ouro. Podemos mencionar esses aí, tá? Terceira pergunta. Com a decisão de iniciar o povoamento português no Brasil, surgiu também a necessidade de estabelecer uma organização política. Eles não vinham de paraquedas e cada um lutava pela sua sobrevivência. Foi feita uma organização política. Foi pensada uma estratégia de ocupação. Em que consistiu essa organização? As capitanias hereditárias. O rei de Portugal deu 15 terras. lotes. 15 lotes a cada um, donatário para estabelecer o comércio e cuidar das terras. Valeu Siqueira, valeu Joaquim, né? A organização política foi dividir as terras em capitanias hereditárias, doando ou entregando, porque na verdade não era dele, era do rei de Portugal. Ele apenas era um administrador. Então, repassando ou entregando aos cuidados de um donatário que deveria produzir e cuidar. Muito bem. Então, dividir as terras em capitanias hereditárias, entregando a donatários que deveriam produzir e cuidar. Acredito que todo mundo aí já esteja respondendo. Letícia parece que já, que além de escorar o queixo, está massageando os piolhos. Nós podemos dar continuidade na página 41. A fonte de riqueza aí do açúcar. Economia açucareira. Atualmente, o Brasil ainda é, olha que interessante, gente, o maior produtor de açúcar, exportador, né? Produz aqui para vender para fora. Lá, por volta dos anos 1630, a capitania de Pernambuco já era considerada a região que mais produzia açúcar. Nossa província aqui de Pernambuco, que era maior do que o território atual. A cana não é típica do Brasil, né? Ela foi uma planta encontrada já aqui, ela foi trazida naquela primeira expedição do Martim Afonso de Souza, ou seja, aquele primeiro grupo de 400 portugueses que, sob o comando do navegador Martim Afonso de Souza, vieram para ocupar e iniciar de fato a colonização. Então é uma planta asiática, diz o terceiro parágrafo, utilizada aí para a produção do açúcar, coisa que vocês já sabem, produto raro na Europa, na época, considerado uma verdadeira especiaria, vendido em pequenas quantidades pelo alto preço, era recomendado como remédio, considerado uma iguaria. Era tão apreciado que era oferecido como mimo, ou seja, um presente aos nobres ou como presente para casamento. Já pensou, Joaquim, você aí se casar com a sua crush e receber como presente 1 quilo de açúcar, um sal de açúcar? Esse professor é fuleiro mesmo, viu? Hoje é arroz, né? Mas até pelo preço do arroz já não estão mais jogando arroz. Mas naquele tempo era açúcar. Você já ia... acredito, Joaquim, que por isso devia se chamar lua de mel, que você já saía do casamento açucarado, né? Só para fazer aí uma piadinha sem graça, né, Joaquim? Continuemos. No mapa, a trajetória do açúcar até chegar às terras aqui do Brasil, né? O mapa ele ilustra para a gente aí. Então, inicialmente produzido lá na Índia, depois revendido, e cada seta dessa indica uma época, uma temporada, onde o açúcar foi passando ali de região para região, né? Então, inicialmente na Índia, depois
foi cultivado pelos chineses, dos chineses veio para o Oriente Médio, Síria, da Síria desceu para o Egito, Egito, norte da África, litoral do Mediterrâneo, chegou lá na Europa, Portugal e Espanha, de Portugal e Espanha, primeiramente nas ilhas do Oceano Atlântico, a gente vai precisar na próxima página dessa informação, para depois das ilhas do Oceano Atlântico chegar de fato à América. Olha lá as perguntinhas que nós temos na página 42 sobre esse mapa, tá? Eu vou deixar o mapa aqui para facilitar para os colegas que vão assistir a gravação depois. Primeira pergunta, estou aqui com o livro físico, vocês também. Qual a procedência das mudas de cana-de-açúcar que chegaram ao Brasil, de onde elas vieram? O local de Ásia. origem? Da Ásia. Muito bem. Primeira resposta, da Ásia. D da A agudo S-A. Ásia. Acredito que a Cioli, Jennifer Siqueira, Ana Lúcia, Cochilô, Melody, Giovana Lara já responderam. Segunda questão. Antes de ser cultivada no Brasil, em que regiões do Atlântico a cana foi primeiro introduzida pelos portugueses? Do Atlântico, gente. E aí, África. os demais? Do Atlântico, olha as ilhas. Especificamente do Atlântico. Sua resposta não está errada não, Joaquim, mas lembremos ali que a África tem também o Oceano Índico, né? Ele quer saber especificamente aqui, nessa América Central, norte do Oceano Atlântico, quando ela foi cultivada primeiro. Espanha. Certo? E da Espanha ela foi trazida para onde? Antes de chegar à América. O lugar imediato antes da América. Açores, Portugal. As ilhas, né? Muito bem, então é o que a gente vai colocar no segundo aí. As ilhas do Atlântico. Açores, com cedilha, Cabo Verde, Madeira, São Tomé, se você quiser citar o nome de algumas, mas colocando as ilhas do Atlântico já contempla aí a resposta. Terceira pergunta. No Brasil, qual região se destacou na produção de açúcar? Nordeste. Nordeste. Nordeste, né? Nordeste. Muito bem. Galerinha do Arrocha. Acho que a gente pode avançar e essas questões da página 42 ficam para casa, né? Mas vamos dar para a gente comentar ainda o tempo. O cultivo de cana-de-açúcar e o mercantilismo. Quem lembra o que é esse negócio chamado mercantilismo? Eu não sei se eu vou confundir, mas eu acho que era Conseguir ganhar um que, caldo de cana. pelo que eu me lembro, eu acho que era que se você estivesse numa colônia, você só podia comprar ou vender para a colônia, nada de comprar de outra. Era o Essa, acúmulo de metais, balanço comercial favorável, protecionismo ao alfandegário e o pacto colonial. boa. Então, a cara era formada por 4 coisas, né? Tô colocando aí na tela para a gente relembrar. A principal delas era essa que o Joaquim disse, né? O chamado pacto colonial. Ou seja, como o Joaquim lembrou, a colônia só poderia comprar e vender da sua metrópole. Mas aí tem outras coisinhas que formavam o pacto colonial. O acúmulo de metais, Jordana lembrou, né? O metalismo, que as colônias devem... O reino, aliás. A palavra mercantilismo quer dizer mercado controlado pelo rei, tá, gente? Deixa eu colocar aqui entre parênteses. Vocês podem até acrescentar aí nas anotações de vocês. Você já anotou no caderno ou no livro, pode relembrar agora também, né? Nessa palavra mercantilismo aí na página 42, você pode até escrever aí essas 4 coisas para lembrar. Mercado controlado pelo rei. Isso aí só vai cair mais à frente, esse mercantilismo. Quando surgir
O capitalismo é que vai colocar para trás esse mercantilismo, esse controle do rei no mercado, na economia. 4 coisas formavam, né? O pacto colonial, as colônias só podiam comprar e vender de sua metrópole. Metalismo, os reinos queriam, nesse controle do mercado, queriam acumular metais. Balança favorável, balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que comprar, para ter mais lucro e gastar menos. E a última coisa, não precisa ser necessariamente nessa ordem, né, gente? A gente está lembrando aqui do que vem na cabeça. E a quarta coisa seria o protecionismo alfandegário, ou seja, encarecer os produtos que vêm de fora de outros reinos para obrigar a população a comprar os produtos produzidos pelo seu reino. Se bem que já não podia, né? Devido ao pacto colonial. Mas em alguns casos, no caso do Brasil, por exemplo, só adiantando um assunto do 8º ano, que a gente deverá ver próximo ano presencialmente, com a graça de Deus, né? No caso do Brasil, havia o pacto colonial, como a gente está estudando, mas quando o rei de Portugal, fugindo de Napoleão, veio morar no Brasil, esse pacto ele foi quebrado em partes. Os ingleses começaram a vender produtos no Brasil. Foi a chamada abertura dos portos das nações amigas. Então, o pacto colonial foi quebrado por um tempo. No entanto, mesmo os produtos que vinham de outros reinos, eles eram encarecidos. É o chamado protecionismo alfandegário. Encarecer os produtos de outros reinos para obrigar a população a comprar a preço mais barato os produtos fabricados pelo reino da gente. E assim, se a gente compra, vai ter mais lucro para o reino que domina, né? Aquele lugar ali. Comentando rapidamente aí, porque nós já estamos nos 10 últimos minutos. A cana-de-açúcar era cultivada em larga escala aqui na colônia. O açúcar era vendido prioritariamente para comerciantes portugueses. Dentro dessa lógica do mercantilismo, o objetivo da coroa portuguesa ao introduzir a cultura da cana-de-açúcar, era que seu principal produto, o açúcar, gerasse grandes lucros. Não é novidade, né? Os portugueses já tinham experiência, porque como a gente viu no mapa, eles já produziram naquelas ilhas do Atlântico e encontraram, como já foi dito também, o solo propício, o clima também favorável à produção de cana-de-açúcar aqui. Então, veja, aqui eu já coloquei algumas indicações de onde vocês podem encontrar a resposta, né? Eu já estava projetando demais aqui, inclusive, as respostas. Por diferentes motivos, a base da colonização, ou seja, o que iria servir de base para que os portugueses se decidissem deixar o seu país e vir ocupar aqui a América, essa base não podia ser o pau-brasil, que proporcionou um lucro ínfimo, pequeno, não mais do que 5%. Não poderia ser a mineração, que não pode desenvolver-se por não terem sido encontrados metais preciosos lá nos anos 1500. Depois é que eles vão descobrir ouro e prata. Além disso, continuando na quarta linha, dentro dessa visão mercantilismo que a gente relembrou, a não ser que o Brasil fosse mantido no nível parado, estagnado de colônia de povoamento, apenas um lugar de ocupação, não haveria sentido investir nele. Para investir, teria que ter algum produto que tirar do solo, administrando ou defendendo de invasores. Para ter essa atenção de administrar, de proteger, teria que fornecer algum lucro para Portugal. Se não houvesse possibilidade de extrair da terra alguma riqueza significativa, capaz também de atrair povoadores do Velho Mundo. Então, eles tiveram que encontrar alguma coisa que fizesse atrair, gerar riqueza. Essa riqueza trazida de fora foi a cana-de-açúcar. E aí tem as perguntinhas, né? Por que a extração de pau-brasil não foi o motivo, a motivadora? Porque não incentivou, não serviu de motivação para a ocupação aqui da América. Muito fácil, está ali logo na primeira linha. Letícia já está aproveitando e corrigindo e respondendo, depois você vai mandar a foto. Segunda pergunta, quais foram os motivos que levaram Portugal a optar pelo açúcar? Mais fácil do que trocar a fralda de menino ou fazer Ana Luísa ligar a câmera. Então, mandem lá pelo Classroom, na página 42, tirem só a foto na horizontal, pegando só a parte de baixo da página 42 e mandem lá no Classroom, tá? Estamos nos 4 últimos minutos. Encerrando aqui a nossa projeção. Muito bom vê-los. Olha, a Ana Lu decidiu aí, depois desse apelo, ligar a câmera.
Um abençoado restante de segunda-feira para vocês e de semana. Valeu, muito bom encontrá-los aqui. Jordana, Letícia, Ana Lu, Larinha, Jennifer Acioli, Joaquim, Melody e Giovana. Tchau. Página 42 do Didático no Classic.